Pedro Celestino Dantas Júnior, né? Isso. Ele é graduado em Geografia, bacharel em Licenciatura Plena, especialista em Gestão Ambiental e mestre em Engenharia Sanitária, todos esses cursos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente é analista de regulação em saneamento básico, ASBAN, né, e diretor de formação do Cincenat, né, nessa nova direção do Cincenat, qual nós o saudamos por esse grande feito, né? Já trabalhou na empresa de limpeza urbana de Natal, a Urbana, e foi secretário adjunto de Defesa Civil e Direitos Humanos de Natal, a CENDES, na Secretaria... Sendes. Perdão, Secretaria de Defesa Civil e Direitos Humanos, é isso? Não, Defesa Social. E Defesa Social, aí. Tá corrigindo aí, porque assim, tudo aqui é no improviso mesmo. Tem problema. E atualmente é secretário de Movimentos Sociais do nosso PCdoB, do glorioso PCdoB, e militante das questões raciais da UNEGRO. E nada melhor do que no dia de hoje trazer alguém, um dirigente da UNEGRO, né? E acima de tudo, um grande amigo, uma grande figura humana. Eu tenho um grande apreço e admiração à figura de Pedro Júnior, né? Porque além de nós militarmos no mesmo campo político, ele é companheiro de charutadas, damos boa risada quando nos encontramos por aí, rejuvenescemos a nossa alma, né? Quando nós nos encontramos, isso é muito bom. E assim, muito me orgulho tê-lo hoje aqui conosco. Sei que você está passando por alguns problemas de saúde, está aí se restabelecendo, está um pouco fora de combate, né? Mas a voz está boa, a memória está boa. Tô voltando. Isso é muito bom. E eu quero aqui, primeiramente, em nome da nossa bancada, dos que acompanham aqui o nosso programa, lhe saudar e lhe convidar para a sua saudação inicial aqui no nosso programa 65 no Mundo do Trabalho, que é um programa, como bem disse aqui o Alexandre, feito por trabalhadores, para trabalhadores, né? E com a pauta totalmente identificada com a nossa causa. E hoje nós estamos aqui com um trabalhador, mas um trabalhador especial, né? Porque hoje nós estamos vivendo aí o dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, dia de grandes mobilizações pelo Brasil afora, e nos brinda hoje aqui com a presença de Pedro Júnior. Então, Pedro Júnior, bom dia, companheiro. Bom dia, camaradas. É um prazer estar aqui, poder falar com vocês, né, num dia especial, como para nós negros, que é o 20 de novembro, né? Que o 20 de novembro não é apenas para vibrar, cantar, né? É um dia, é um momento de reflexão, né? O nome Consciência Negra vem com esse caráter, né? Porque uma colega questionou essa semana, mas por que Consciência Negra, né? Consciência Negra não podia ser outro nome, não? Isso não, é porque, na verdade, o que a gente observa no Brasil, um apagamento da história, né? Um apagamento de toda a cultura, os negros não se reconhecem como negro, né? Então, a Consciência Negra tem esse caráter, né? Então, assim... Que diga aí o presidente da Fundação Palmares, né? Isso, porque também não basta ser absurdo, negro, né? Que também não basta ser negro. Você tem que ter a consciência, né? Vamos dizer assim, conhecimento, né? Saber que o Brasil é um país que escravizaram milhões de negros, né? E a gente ainda passa por essas... porque, na verdade, a escravidão deixou consequência, né? E, principalmente, Moacir, no mundo do trabalho. Então, é um prazer estar aqui e a gente vamos fazer esse bate-papo aí. Estou à disposição aí, caso tenha fazer alguma pergunta, questionamento. Com certeza, nós vamos explorar bem, fazer boas provocações. Tem aqui um provocador que o Edson chama, que é o companheiro Alexander, né? A nossa bancada sempre ele é muito bom, bem preparado. Mas Pedro Júnior, eu queria aqui iniciar pedindo que você avaliasse. Nós tivemos o ano passado uma grande mobilização no mundo, né? Com aquela tragédia dos Estados Unidos, que foi a brutalidade com o George Floyd, né? E aquilo desencadeou uma mobilização não só dos Estados Unidos, mas do mundo, né? Que, consequentemente, trouxe efeito. Eu vejo que os Estados Unidos ainda lutam há séculos, né? Para que o negro possa ocupar o seu espaço, ter os direitos que deveria ter. Há muita discriminação. E aqui no Brasil não fica atrás. E nos últimos tempos, a gente tem florescido muito, né? Muita agressão. E eu pergunto para você...
hoje esse racismo institucional, né, que nós estamos vivendo está enraizado, né? Eu lhe pergunto como você avalia e o que nós poderíamos fazer para combater, para ter a felicidade. A Globo está exibindo agora uma novela, Nos Tempos do Imperador, né, que mostra uma coisa muito bonita, né, que mostrar aqui na época do Império, né, como era pacífico, né? Que era uma relação pacífica com os negros. Né? E não foi bem desse jeito, nós sabemos que aquela não é a realidade, né? Mas aquilo ali é um marco, uma demonstração de que é uma situação secular aqui no Brasil. Foi o último país aqui da América Latina a abolir a escravatura. Abolir entre aspas. No mundo ocidental. Foi o último do mundo ocidental. Perfeito. Nós, no Rio Grande do Norte, tivemos um grande destaque. Mossoró em si foi destaque, né? Foi pioneiro também nessa luta abolicionista. E eu queria que você nos situasse, historiasse, né, essa situação aqui para nós. Moacir, assim, depois daquela morte do George Floyd, a gente viu no mundo um crescimento o debate, né, veio à tona, vamos dizer assim. E aí uma certa pessoa também me questionou, disse, mas isso é uma onda. Aí eu avaliando que isso é uma onda, né? A onda, o movimento negro cresceu uma onda, e eu estava avaliando e eu acho que não é uma onda. E sabe o que aconteceu? Aconteceu que os negros entraram nas universidades, né? Com o acesso das cotas, mais negros entraram na universidade, né? Para você ter uma ideia, a gente tinha em torno de 11%, né, da população negra nas universidades, né? E hoje a gente tem em torno de 18%. Então, esse crescimento, apesar de ser pouco, né? Pode parecer pouco, mas isso fez com que muitos negros começassem a ter a consciência negra, né? De debater, de estudar, né? De fazer pesquisas nessa área. Então, eu acredito que isso veio para ficar. Não é uma onda, tá? Não é uma onda, né? Então, assim, o Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, Moacir, e aí já entrando também um pouco no mundo do trabalho, quando aboliram a escravidão nos Estados Unidos, os negros foram incluídos. Né? Lá, apesar do trabalho ter sido semi-escravo, né? Pagando horrores, os salários mínimos possível e todo aquele mundo do trabalho, como é que eu posso dizer, da exploração do trabalho, mas os negros foram incluídos. Sabe o que é que fizeram no Brasil? Trouxeram os imigrantes. E aí os negros ficaram à própria sorte. Né? Então, o Brasil não incluiu os negros no seu processo de desenvolvimento. Né? E hoje, quando a gente cobra o desenvolvimento de uma política de desenvolvimento do país, a gente quer que inclua a população negra nesse debate. Né? E aí, e isso termina se refletindo em todos esses problemas que a gente tem visto aí do mundo do trabalho. Né? Então, assim, no geral, no contexto geral, para a gente dar mais movimento aqui ao debate, né? O Brasil é um país racista. Né? E a gente precisa discutir no sindicalismo, né, a questão racial, porque é um ponto que tem sido negligenciado. Né? Porque se você for analisar como um todo, né, quem foram os primeiros trabalhadores brasileiros? Né? Foram os negros e os índios. Né? Os índios primeiro, depois vieram os negros. Né? E a grande maioria do povo trabalhador é a população negra. Né? 76% dos trabalhadores são negros. Né? Dessa massa que está aí desempregada, dessa massa desempregada, 76% são negros. E aí eles alegavam, assim, que era devido à formação que a gente não tinha. E aí, a gente agora, tudo nas universidades, cadê o trabalho? Né? E quando paga, ainda paga menor. Em torno de 40% menor, a mesma função, um branco e um negro. O negro recebe 46% menos. Uma barbaridade. Pois é. Vamos lá. Seria isso. A gente vai movimentando, se tiver mais perguntas, para não ficar só monopolizando aqui. Não, mas o discurso está bom. Eu queria só ver aqui, cronologicamente, você observou que essa mudança, essa inclusão do negro passou a partir de quando? 2011. A partir de 2011, quando começou a política de cotas. Isso. Essa mudança de 11% para 19%
foi entre 2011 e 2019, que foi quando fizeram avançou a pesquisa. a política de cotas, né? É o que eu acho, assim, é um mal necessário. Tem muita gente que critica a questão da política de cotas, acha que é errado, todo mundo deveria disputar no mesmo par de igualdade. Eu até tenho concordância. Quando houver justiça, pode se respeitar todos por igual, né? Sim, o ideal seria, por exemplo, que não houvesse cota para... eu ouvi um comentário no estudioso, sabe, que ele disse: um país onde precisa ter uma lei para que o velho, o idoso tenha proteção, tenha direito, o cara está dizendo, não precisava ter leis. Se houvesse respeito, houvesse educação, cultura, nosso povo. Mas vamos ao professor Alexander, né, para não ficar aqui muito monopolizado entre eu e Pedro Júnior. Então a gente toma o programa todo. Alexander, é com você. Bom dia, Pedro. Bom dia, prof. Bom dia, prof, né? Você, eu chamo você de prof. A gente história aqui, mas, inclusive, trazendo isso aí, né, que você chamou a atenção, a questão dos índios, os nativos, escravizados pelos portugueses, eram chamados de negros da terra. É bom que se diga, né? Negros da terra. E, assim, nessa semana da Consciência Negra, agora, né, que antecedeu o Dia da Consciência Negra, hoje, nós tivemos aí uma pesquisa, nós vimos que ainda não houve a punição, né, o julgamento do caso lá do João Alberto, não é isso? E também a gente tem o George Floyd lá nos Estados Unidos e tem o nosso Você George falando Floyd. Do Carrefour, né? Aquele que foi o Carrefour, exatamente. E que ocorreu lá no Rio Grande do Sul, né? E a gente tem um dado que a delegacia de Porto Alegre registra um caso de racismo a cada 30 horas, após um ano do assassinato de João Alberto. Então, a gente continua, mais do que nunca, tendo a necessidade de abordar esse tema. Você falava das cotas, eu até recomendo que quem não assistiu o julgamento lá, que levaram até o STF, não foi essa questão? Questionaram a lei de cotas, e o julgamento é uma beleza de se assistir, principalmente porque várias entidades se inscreveram como amicus curiae e tem coisas belíssimas para se ver, né? E aí, Pedro, eu queria ouvir de você sobre os nossos heróis negros aí, que são, como você falou, invisibilizados na nossa história. Grandes figuras aí como nosso... Vou pegar. Pode continuar. Eu vou nem falar, eu vou querer que você aborde aí nossos grandes, essas grandes figuras, além do próprio Zumbi dos Palmares, né, que marca esse dia aí, o Dia da Consciência Negra, é o dia que marca o assassinato dessa liderança importante da luta, da resistência dos negros à escravidão, Zumbi dos Palmares. Rapaz, eu li esse livro aqui, que eu recomendo, Rebeliões de Senzala. Esse livro é fantástico. O que é que esse livro vai mostrar? Que o negro, na história do Brasil, desde o primeiro dia que o primeiro negro chegou em terras brasileiras, desde o primeiro dia até a abolição, foi repleto de revoltas. Todas essas histórias, você que é historiador, professor, todas essas rebeliões que houve no Brasil, estava lá o negro liderando como forma de não aceitar a escravidão. Então, Zumbi dos Palmares, ele foi o maior, era o maior quilombo, né? O quilombo dos Palmares era um dos maiores quilombos que os portugueses não tratavam como quilombo, que eu não sabia aqui, que o nosso Clóvis Moura mostrou. Sabe como é que era tratado? Era República de Palmares. Os portugueses, ele mostra no livro, tem uma carta, né, que mandam para Portugal e o rei de Portugal manda destruir a República de Palmares. Então, quando falo, eu me emociono porque para nós assim foi muito significativo, sabe? Então, Palmares representa a resistência do povo negro. Palmares é, para nós, um símbolo de resistência. Para nós, mostra que temos sim que batalhar por uma justiça social, uma justiça que não leve em consideração a questão da cor da pele, né? Temos sim que resistir, temos que fazer luta. Então, Palmares, a morte de Zumbi dos Palmares
representa para nós que não foi uma derrota. Para nós representa mais uma luta que a gente tem que seguir batalhando, né? Então, o 20 de novembro foi a data da morte de Zumbi dos Palmares, em contraposição ao 13 de maio, né? Porque para nós aquilo ali não foi uma abolição, né? O 14 de maio representa o início de um novo momento histórico para o povo negro, que até hoje ainda não foi inserido nas políticas públicas. Então, o 20 de novembro ele tem esse significado, né, para o povo negro, que é a questão da resistência, resistir. Desculpa aí a emoção, mas é porque Palmares é muito forte para mim. Mas é importante essa emoção transparecer. Não tem como fugir dela, é muito importante. Eu quero aqui saudar o Carlos Costa, está nos acompanhando, a Isabel Cristina e o João Silvino Baú, grande Baú. Silvino Baú, uma figura que eu tenho um imenso respeito e admiração, companheiro de longas lutas, grandes batalhas. Então, é uma grande admiração. E que bom que está aí nos assistindo, acompanhando. Temos, inclusive, uma história de comunicação com a Rádio Comunitária, eu e Silvino, lá no Novo Horizonte. Fui lá várias vezes lá. Eu ainda fiz uns programas dominicais lá com ele. Mas é assim, é a vida. E o Silvino me honra muito, nos honra muito a sua presença aqui conosco. Aproveitando essa deixa aqui, eu quero pedir aos internautas, o pessoal que está nos acompanhando, para quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva aí no M65. É importante que vocês se somem nesse nosso projeto, porque só assim a gente vai ter a certeza de que teremos um canal de comunicação nossa e que seja bem explorado. Aí no YouTube, né, que é o canal 65. Estamos em todas as plataformas, o Facebook, no Instagram. É importante a presença de todos vocês. Já tem que usar essas ferramentas para isso. Pois vamos lá. Quanto mais pessoas inscritas, melhor. Divulguem, comentem. Que bom que o pessoal está participando aqui bem ativamente. Mas aí, voltando aqui para Pedro Júnior, eu convido agora o nosso querido Felipe Lima, com sua voz de me causar inveja, né? Que a minha já está ficando meio baleada, a idade vai castigando, né? E as cajimbrinas de vez em quando. Antes dele falar, Felipe, ele é militante da Negro também, viu? Também. Exatamente, com muito orgulho, Pedro Júnior. Primeiramente, bom dia. Bom dia para você. De um negro para um negro, né? É verdade. De um negro para um negro. Bom, Pedro Júnior, novamente meu bom dia para você. Pedro, agora falando sobre a Alnegro, União de Negros e Negras pela Igualdade, que este ano completou 33 anos, uma entidade reconhecida na luta antirracista. Pedro, como podemos dizer assim, como a Alnegro e o movimento antirracista no nosso país, quais os caminhos para enfrentarmos esse período tão conservador que é do governo Jair Bolsonaro, tão, digamos, racista, que, digamos, prejudica, mata a juventude, o povo negro. Quais os desafios da luta antirracista e da Alnegro nesse período tão conservador que é do governo Jair Bolsonaro? Pois é, Felipe, assim, eu não consigo pensar outra coisa na minha cabeça. Poder. Tá? Eu acho que a palavra que pode resumir é isso. A Alnegro, ela tem 33 anos, tem uma história de luta, de combate ao racismo, foi firme, foi valente na defesa das cotas, né, das políticas de combate ao racismo. Então, a história da Alnegro, ela se mistura com a história da luta do povo brasileiro desde o seu nascimento, né? Então, quando a Alnegro entende que para combater ou reduzir ou minimizar a situação, né, do racismo no Brasil, é fazer parte das instâncias de poder, certo? Entendemos que é só mesmo nessas instâncias é que a gente vai poder interferir no famoso
racismo institucional, racismo estrutural, porque entendemos que as políticas públicas para o povo negro ainda merecem muita atenção, né, das instituições públicas, porque a gente entende que a educação, como o professor Alessandro falou, ou o Moacir falou, que eu também sou contra as cotas raciais, mas desde que a gente tenha as mesmas condições do povo branco, né, da população que tenha. Então, como é que eu vou combater, como é que eu vou exigir cotas, não exigir cotas que sejam todos iguais, mas o filho da empregada doméstica pega ônibus, trabalha, né, para ir para a escola, às vezes pega o ônibus, tem que dar assistência na casa, né, às vezes ajudar a família, enquanto isso o outro está lá de manhã, de tarde, de noite, nos cursinhos preparatórios, né? Você vai de carro, não precisa trabalhar. E aí, como é que eu posso colocar esses dois nas mesmas condições? Então, enquanto o nosso povo negro não foi inserido, né, nas políticas públicas que garantam uma qualidade de vida que seja igualitária, né, que não tenha esse racismo, não tenha essa... Então, enquanto tiver isso, na minha opção, na minha opinião, tem que ter as cotas. As cotas e detalhe, as cotas é uma reparação. A gente entende que as cotas é uma das políticas de reparação do nosso povo negro, que há 350 anos foram escravizados, que construíram esse Brasil. Né? O Brasil foi construído com sangue e suor do povo negro. Em contrapartida, o que é que a gente recebe? Paulada, tiro, morte, assassinato. Então, é isso que a gente está reivindicando. A gente não quer uma revanche, não quer matar os brancos como se pensa, né? A gente quer uma reparação. A gente quer que tenhamos uma condição social que seja satisfatória, né? Que tenha tenha emprego, né? Que a gente possa estar nas universidades, que a gente possa estar construindo uma sociedade mais justa, mais igualitária. Então, esse pensamento, Moacir, Felipe, é o pensamento da Alnegro. A Alnegro entende, né, que não é só a questão racial, mas sim a injustiça também. O próprio nome deles é União de Negros pela Igualdade, que não quer nada mais do que isso. Nada mais que isso. Né? Então, não é uma supremacia, não. É uma necessidade que todo mundo fale a mesma linguagem, ocupe o mesmo espaço, tenha os mesmos direitos. Isso, negros, mulheres, deficientes. Que um homem como negro, como eu negro, e um homem branco como assim, a gente possa sentar como a gente faz, né, assim? A gente bate o papo e não haja uma superioridade, que isso que é o diferente. E não seja a cor da pele que vá diferenciar. Diferenciar, isso mesmo. Então, assim, o negro tem essa história. Na verdade, ela tem uma história, né, de combate ao racismo e pela justiça social. Muito bom, Pedro Júnior. A gente fica muito tranquilo batendo papo com você, viu? É muito simples a sua comunicação, isso facilita muito. Eu quero aqui, nos chega aqui a informação, através da nossa produção, que o camarada Celino, né, avisou que a sua ausência também, além dessas atividades aí do ato de hoje, ele também está acompanhando a sua mãe, que está no pronto-socorro, né? A mãe dele tem problema de saúde, e ele, por sinal, tem um cuidado, assim, muito grande com a mãe. Uma das coisas que eu parabenizo o Celino, né? Que bom que ele tem uma mãe, mesmo com problema de saúde, mas que tem uma mãe viva, né? E tem sua mãe viva, né? Pois é. Às vezes que eu visitei, ele tem um cuidado na hora da refeição, da medicação, é um cuidado. É uma coisa muito positiva. Eu aproveito aqui, peço licença a vocês para me solidarizar com o companheiro nesse sentido. Mas vamos aqui, continuando aqui a nossa entrevista. Nós estamos aí já caminhando para 50 minutos de entrevista, e o nosso objetivo aqui é chegar a 65, que é o nome do programa, né? E 1h05. E vamos aí então com o professor Alexandre, né, para mais uma rodada de perguntas aqui ao nosso convidado de hoje, o Pedro Júnior.
Hoje, inclusive, destacando a ação, o que é positivo, a gente precisa destacar, né? A grande varejista aqui do Brasil, noticiado, acompanhei aqui a notícia de que devolverá o dinheiro para quem comprar livros de autores negros. É importante que essas ações sejam realmente, se multipliquem, né? Aí vocês Espero que não compre livro de Sérgio Camargo. Exato. É importante que não compre livro O absurdo do absurdo, quem né? ataca o movimento de resistência, né? A luta Está negra tentando foi apagar importante. a memória, né? Exato. E a gente vê filmes aí sendo produzidos mundo afora, mas quanta história bonita a gente tem aqui. Um Luiz Gama e toda aquela ação importante que muitas vezes, como volta a esse tema, Pedro falou a invisibilização do negro, da história do negro em nosso país, né? Agora, a gente está aí próxima às provas do Enem, e nós vimos que durante essa pandemia, o atual governo, né, fez de um tudo. A gente sabe que é um projeto para fazer com que aqueles que estavam cada vez mais, como você pontuou, Pedro, tendo mais acesso à universidade, por exemplo, eles fossem barrados. E como é que você avalia isso? Será que a gente já começa a perder? Porque, assim, não basta estar na universidade, quando não se tem assistência, né? Seja na universidade, seja no Instituto Federal, muitos jovens acabam abandonando os estudos, porque, não, como você disse, é importante essa questão da justiça social, né? Das oportunidades para que as pessoas possam. E aí, como é que vocês avaliam? Houve um crescimento, já tem dados demonstrando queda, né, na participação, no acesso, enfim, que você poderia trazer aqui para a gente? Sim, eu não vou ter a estatística, mas assim, já foi dito, né, que é o Enem mais excludente de toda a história. Né? Nos governos Lula e Dilma, Alessandro, eu quando entrei na universidade em 2001, ainda não era Fernando Henrique Cardoso. Olha, eu sofri pra caramba, rapaz. Eu fui resistência. Eu me lembro, assim, que quando eu terminei minha universidade em 2004, né, minha graduação em 2004, eu moro aqui perto do Detran. Eu desci no ônibus, né? Pegava ônibus, dificuldade, rapaz, era um sofrimento. Aí eu desci no Detran até em casa chorando, né? De tanta dificuldade que eu passei nos 4 anos, né? Mas hoje, nos governos Lula e Dilma, professor Alessandro, eu ainda tentei concluir o curso entrei novamente em 2016. Em 2016, eu fiz para CIT, Ciência e Tecnologia. Eu divido trabalho, família, aí não tive como. Eu disse, não dá, eu tenho que ser uma coisa ou outra. E aí, professor, quando eu cheguei lá, olha, se você tem renda baixa, aí você tinha bolsa, aí você tinha toda uma assistência para os alunos carentes. Resumindo aqui, para a gente conversar mais coisas. Então, a universidade, ao entrar, o aluno de baixa renda, se fosse eu tivesse entrado nesse período, né, no período Lula e Dilma, eu ia ter uma qualidade melhor. Eles têm assistência até para compra de livros, se for necessário. Então, você tem tem alimentação, né? Se já tinha o restaurante universitário e a residência universitária, mas esse serviço ele foi ampliado. Então, o estudante ele tem todo. Não sei como está agora na universidade, mas como a gente sabe, muitas bolsas foram cortadas, então certamente esses que era para essa população, certamente esses estudantes estão passando com uma certa dificuldade. Voltando ao Enem, esse Enem, quem é que teve condição de estudar online? Quem teve condição de pagar cursinho online também, ou professor particular? Né? Foram a classe média alta que teve condição. Então, esse Enem será o Enem com a menor participação dos negros. Pode ter certeza. Por quê? Por isso que eu sou a favor das cotas. Oi?
É por isso que eu sou a favor das cotas. Sim, é nesse sentido que a Não, gente... mas nessa condição tem que ser um defensor ferrenho das cotas, né? Pois é. Pela desigualdade posta, né? Eu estou dizendo, bom seria que não houvesse necessidade de termos cotas, Também que houvesse, de fato, políticas públicas voltadas para o bem-estar da sociedade. Mas num país onde se ignora, onde ser pobre, ser negro, morar em periferia, né, ainda é muito pior, né? Já essa olha, desigualdade social muito grande. Já que a gente está no mundo do trabalho, né? O tema desse bate-papo é o mundo do trabalho. Olha, o que é que o capitalismo... qual é a principal função do capitalismo? Explorar a força de trabalho. Mas se eu coloco um grupo numa condição inferiorizada, então eu posso explorar ele melhor. Então o racismo só se explica no capitalismo, certo? Porque a ideia do capitalismo, como eu falei, é explorar. Aí eu tenho dois grupos, branco e negro. Não, branco não. Branco é a maioria, a maioria da elite, da classe média alta, que tem condição financeira. Então eu não posso explorar esse não. Então quem é que eu vou explorar? Eu vou explorar o negro. Então o que é que eu faço? Eu diminuo ele, eu digo que ele não presta, que é burro. Tá entendendo? E isso, infelizmente, por isso que é importante ter a consciência. Infelizmente, os nossos irmãos negros, às vezes, absorvem isso e se sentem inferior. E aceita o trabalho, a exploração. Aceita trabalhar por pouco dinheiro e não reivindica. Então daí a necessidade do Dia da Consciência Negra para a gente haver esse debate e discutir, né, para que a gente tenha consciência de que não devemos ser explorados, temos que ganhar igual como todos, né? Então, até porque, né, Pedro? Isso. Até porque foram muitos anos de uma ideologia que dizia exatamente como você falou aí, que o negro é menor, né? Que, por exemplo, o problema do subdesenvolvimento do Brasil, por exemplo, é exatamente a mestiçagem. Em nosso sangue correr sangue negro. Que, aliás, eu me orgulho muito de ter no meu sangue negro, né? Que está aqui nessa boca, está aqui nesse cabelo, enfim, que nós somos negros com muito orgulho. E por falar em debate, eu queria até rapidinho aqui, né? Nos nossos destaques, a gente acabou esquecendo de destacar, eu queria aproveitar, Moacir, esse espaço, né, o nosso espaço aqui, para destacar um debate importante que ocorrerá terça-feira, dia 23, né, promovido pelo mandato do vereador negro, jovem, que vai trazer um debate extremamente pertinente. Eu que trabalho lá na periferia de Natal como professor e vivencio isso, né? A gente todo ano perde jovens negros, né, assassinados, e vai ser tema da audiência pública promovida pelo mandato do nosso vereador Pedro Gork, que vai discutir exatamente o genocídio da juventude negra. Por sinal, eu quero aproveitar para parabenizar esse mandato. Tem me surpreendido. Bem rapidinho. Olha o que o negro ganhou. Ó. O negro ganhou. Eu vi muito bem. É a comenda Zumbi dos Palmares, certo? Pelo trabalho que o negro vem resolvendo. Foi essa semana, né? Realizando há 33 anos. Isso. E estaremos terça-feira. O negro vai estar presente lá na audiência pública de 23. Muito bem. Exatamente. Será segunda-feira, às 9 da manhã, na Câmara Municipal do Natal. E também a gente reforça esse convite para todos. Terça-feira, né? Terça-feira, na Câmara Municipal. Reforçamos o convite para todo mundo participar. Muito bem. Eu, infelizmente, não vou poder estar presente em função do horário, né? Mas vou acompanhar pela rede. Mas aí o Pedro Gork tem sido assim, a nossa salvação, né, no Parlamento Municipal de Natal, e ele está dando assim um exemplo muito importante de atuação que deve ser espelho para os parlamentares do Brasil, que é possível, né, você fazer diferente. Um jovem, seu primeiro mandato, é o mandato que ele está aí substituindo a vereadora Júlia Arruda,
e tem dado assim, um resultado. A Júlia Arruda é muito, muito atuante, ele tem dado a sua parcela de contribuição muito saudável. Tá? Parabéns. Nós já caminhamos aqui para finalmente mesmo do nosso programa. Né? Pena que está acabando o programa, temos que acabar, né? Tudo tem que ter início, meio e fim, já dizia Raul Seixas, né? E não vai ser diferente hoje. E eu queria que, antes da gente concluir aqui, estamos aí há 6 minutos, ainda vamos ter um videozinho aí no final, chamando aí para o nosso ato. Eu queria que o Pedro Júnior está também na organização desse ato de hoje, ele historiasse, né? Tem acompanhado os últimos atos, né? O Pedro Júnior tem feito parte do ponto de vista de organizar a tropa, a militância, né? Para que a gente vá às ruas, ele sempre com esse seu jeito, assim, muito expansivo, né? Pedro Júnior também é um baita do músico, né? Aí nas batucadas aí na negritude, sempre presente, nos encontrando de vez em quando aqui ao lado de Iemanjá, aqui na Praia do Meio. Isso. Eu queria que ele, assim, desse rápidas pinceladas, né, falasse sobre esse ato de hoje, né, e essa também atividade aí esse movimento que é feito aí com a música, né. Isso é importante, são mecanismos de inserção, né, da sociedade. Isso é muito importante. Fica à vontade, Pedro. Moacir, assim, vou inverter. A música, a musicalidade da cultura brasileira, ela é um elemento do povo negro, né? Então, assim, o movimento, o batuque é também uma resistência, né? Tentaram calar muitas vezes o batuque, né? Capoeira, né? Tentaram calar, silenciar, mas o batuque é uma resistência. Então, quando vocês ouvirem um batuque, é um sinal de resistência, né? Então, hoje, eu estou fazendo parte da coordenação geral que está organizando o ato do 20 de novembro, hoje, a partir das 15h30 no Midway, né? A gente está fazendo um ato meio que unificado. Né? Gostaria muito que todas as entidades do movimento negro estivessem presentes hoje, mas, infelizmente, está tendo atos de forma dispersa hoje. Né? E eu gostaria muito que... Mas foi a nossa primeira tentativa que está dando certo, né? A grande quantidade de movimento negro vão estar presente hoje no ato do 20 de novembro, mas não só o do movimento negro. Tá? Hoje vai ser um ato unificado do movimento negro com sindicatos, associações das diversas áreas trabalhistas, estudantes, o pessoal dos grupos de música também, né? Grupo Afro. Então, vai ser um grande ato, um ato que vai ter muita diversificação. Não é só... a gente está dando a orientação para que o protagonismo negro neste ato seja efetivado. Então, o sindicato vai fala o coordenador lá do movimento negro, tá entendendo? Então, essa é a ideia do ato. Né? Mas um grande fora Bolsonaro. Pedro, Moacir, okay. Eu sei que nós vamos passar aí, o nosso Felipe vai, né? Claro. Isso, Felipe. Como jovem negro também aqui na nossa bancada, mais do que nunca vai fechar nosso programa. Mas eu queria dizer, Pedro, que para mim também é uma emoção muito grande. Eu queria aproveitar para homenagear aqui uma militante do movimento negro que nos deixou há alguns anos, minha irmã, né? Moema, está aqui isso aqui foi uma homenagem que o pessoal fez lá na Assembleia Legislativa, e o militante desse movimento, juntos nós debatíamos, conversávamos muito, inclusive essa questão das cotas a gente conversou muito, debateu muito, e fica essa homenagem a essa grande... Ok, nossa solidariedade aí, nos associando aí à luta. A luta. Felipe, você faz a sua pergunta, o Pedro Júnior já encaminha para as conclusões, eu volto só para fechar aqui e passarmos o vídeo. Tá certo, você. Perdão. Pedro, estamos agora, né, nesse processo da reorganização, né, da UNegro do Rio Grande do Norte. Inclusive com a realização do próximo Congresso
estadual da UNEGRO, que marca a reorganização da entidade no Rio Grande do Norte. Nos fale um pouco como estão os preparativos para a preparação para esse projeto. Pois é, Felipe, é assim, a UNEGRO está passando por um momento de reconstrução. E o Congresso da UNEGRO estadual, ele está em sintonia com o Congresso Nacional. A gente tira delegados para o Congresso Nacional. E, infelizmente, esse ano não foi possível. Não foi possível, e também um pouco do reflexo da pandemia. O Congresso está para ser feito nos primeiros meses de 2022. Enquanto isso, a gente está vendo a possibilidade ainda em dezembro a gente fazer uma plenária e para a gente estruturar o mínimo possível uma direção com responsabilidades. Mas acredito que no mais tardar fevereiro ou março de 2022 a gente está realizando o Congresso Nacional e logo no início, janeiro ou fevereiro, a gente fazendo o nosso Congresso Estadual. Ok. Convido também quem estiver assistindo, um negro ou uma negra que esteja interessado em entrar no negro, né? Pode procurar que a gente conversa. Tem no Instagram. Um negro ou uns negros, né? Outro elemento, Pedro, que a gente poderia abordar se a gente tivesse mais tempo aqui, mas que eu, quando falei, a emoção acabou me impedindo de falar. A pele era bem branca, né? Mas que é uma coisa diferente aqui no Brasil. O pessoal acha que a pele branca, né? Não, eu sou branco, né? Eu não sou negro. Que é diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que correr o sangue negro é negro, né? Aquela questão do misturou é negro. Agora, porque o nosso racismo é de cor. Exatamente. Bom, é importante, pessoal, eu queria que você abordasse isso nas conclusões aí também, quando o Moacir lhe passar. Pronto, é isso. Nós vamos aqui já os agradecimentos à nossa bancada, a Felipe, a Alexandra, né, e Pedro Júnior, que muito nos honrou. Pedro Júnior, uma satisfação imensa, você fica aí para as suas considerações finais. Tamo junto. Pedro Júnior, que é filho de Pedro Celestino, o velho Pedrão, amigo confidente de Alírio Guerra. Eu tive a felicidade de conhecer o seu pai muito rapidamente, né, mas é uma figura que muito nos inspira, né, pela seriedade, pelo compromisso que sempre teve com a luta. Isso é muito, muito gratificante. Você tem história, tem passado, e muito, muito nos dignifica permanecer sempre, como o Meri dizia, não desistir de lutar, continua ativo. Não. Isso é importante. Então, os seus agradecimentos e o nosso agradecimento a todos os internautas, todos que estiveram conosco, uma plateia muito seleta hoje, né, e que divulgue. O programa vai ficar aí, vai ficar passando, né, vai ser reprisado, mas vai ficar acima de tudo na plataforma aí, no canal M65, todos que estão assistindo os ocupantes. Então, vamos tirar as suas conclusões finais. E nós terminamos com o vídeo. Vamos aqui agradecendo a todos e todas. Forte abraço. Até sábado com mais um programa 65 do Mundo do Trabalho. Moa, eu quero agradecer, né, a participação. Se tiver outros aí também, pode convidar. Estou à disposição. E vamos na luta, né? A gente espera que a gente faça um grande ato hoje. Todos estão presentes, estão convidados. Vamos se fazer presente para que a gente possa estar fortalecendo esse debate, essa discussão no Brasil.